Obrigado, bom dia novamente, obrigado pela paciência. Já estamos aqui terminando. Eu vou ser bastante breve e longo, porque o agradecimento é muito longo. Hoje, para mim, é o dia de agradecimento, realmente. Foram grandes, longos 6 anos, mas se olhar assim de perto, não é longo, foi rápido, mas eu queria primeiramente agradecer a Deus por ter me permitido vir aqui, ainda com saúde, poder concluir a minha gestão, a terceira gestão presidente do Bunkyo. Agradecer à família por ter apoiado. Dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu acho que não é bem assim. Atrás de grande homem tem grande mulher na frente. Eu acho que no meu caso, eu agradeço bastante a minha esposa. Aos diretores voluntários que participaram nas 3 gestões, agradeço muito realmente. Sem eles, eu não poderia ter conseguido o que nós chegamos. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de Bunkyo. Quando fui convidado pelo desembargador Kazuo Watanabe, eu até estranhei o que eu vou fazer no Bunkyo. Eu sempre fui executivo de empresas e numa minha instituição como o Bunkyo, eu não sei se poderia ajudar muito. Aí ele me falou: você tem muito a contribuir, traga a visão empresarial para o Bunkyo, para modernizar a gestão do Bunkyo. Foi a incumbência que eu recebi pelo Kazuo Watanabe e eu topei a parada e acabei ficando 3 gestões aqui. Agradeço muito, muito a presença e a continuidade dos diretores regionais, que antes era chamado gerentes regionais, mas eu achei que gerente não cabia bem, o diretor cabia melhor, porque, como eu disse, os diretores hoje são diretores das regiões grandes, como no Araçatuba, por exemplo, que deu Honda, tem uma direção de uma área muito grande, com 30 entidades abaixo da Araçatuba lá. Então, é assim, Manaus, Bahia, todos eles é uma federação. E eu achei que diretor cabia melhor. Então, foi o que nós mudamos durante a nossa gestão para diretorias regionais. São hoje 28 diretorias regionais, cobrindo o Brasil, de Porto Alegre, de Manaus a Porto Alegre. Queria agradecer também muito a contribuição dos comitês. São 4 comitês do Bunkyo, que é a administração, dirigido eficientemente do Walter Sasaki, jovens pelo Rodolfo Wada, e cultural por Carlos, nas últimas 2 gestões, Carlos Arazawa, que fez um trabalho muito bom, e relacionamento pelo Roberto Nishio, hoje presidente. Gostaria também de agradecer e deixar registrado o agradecimento do governo japonês, através da embaixada e principalmente do consulado do Japão em São Paulo, através do cônsul-geral, Sr. Toru Shimizushi. A JICA, que sempre nos apoiou financeiramente, levando jovens para treinamento no Japão. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, poder treinar, dar a visão do Japão, da cultura japonesa lá no Japão. Eu sempre falei, tanto com o cônsul como presidente da JICA, dizendo que uma semana, 10 dias de um jovem no Japão, volta outra pessoa. Então, eu acho que é importante essa ajuda que nós recebemos do governo japonês, através da JICA, nas suas viagens de treinamento. Bom, eu gostaria de fazer um resumo muito rápido, porque já foi falado muito aqui, mas só fazer um resumozinho e colocar de uma forma pragmática em alguns tópicos aqui. Gestão. Eu queria dizer, realmente, nós conseguimos, através, agora do último, do Wilson Motsuka, do Hugo Teruya, colocamos uma visão empresarial para administrar o Bunkyo. Tanto é que no sistema orçamentário, ele tem uma forma transparente e interativa.
Então, o orçamento não é feito pela Secretaria ou PROCON, eles são feitos por próprio presidente das comissões. E depois, consolidado, sai o orçamento do Bunkyo. É assim que está sendo feito. E acompanhamento, como vocês viram aqui, a apresentação excelente do Wilson Otsuka, que nós apresentamos plano e realizado, e revisão. Então, eu acho que isso é que faz com que nós tenhamos um acompanhamento dia a dia, mês a mês, do que está acontecendo com a parte financeira e econômica do Bunkyo. Relatório financeiro. Bom, não preciso nem acrescentar mais nada, porque vocês viram aqui, o Wilson Otsuka trouxe uma visão didática do nossa situação de caixa. Eu acho que isso é muito importante para ter. E ter um balanço também patrimonial bem explicado. Porque o senhor sabe, para ter uma visão de uma empresa, de uma instituição, se você olhar o balanço patrimonial, ativo e passivo, você vai, se souber ler ativo e passivo, o que temos, o que devemos. Então, eu acho que vocês têm a visão clara de como está a saúde de uma instituição, porque isso nós vimos aqui. Então, isso é uma forma de visão empresarial que eu digo, tá? Outro assunto importante que eu queria deixar registrado, e eu agradecer também muito o trabalho que o Carlos Harazawa trouxe para nós. Sempre nós quisermos que nós mudássemos a forma de pedir doação e que nós saíssemos de uma pontual. Cada comissão pediu uma doação, mas agora Carlos Harazawa, cada ano ele faz um livro para que seja feito um pedido de doação de uma vez só, de uma visão global para o Bunkyo. E também, muito importante isso, vocês já viram aqui, nós temos muita captação e apoio cultural, incentivo ao apoio cultural. Então, não são dinheiros das empresas, são dinheiros que iria pagar por um imposto, parte disso ele faz a doação, desde que tenha essa aprovação do projeto PROAC, PRONAC, etc. Então, isso nos facilitou muito. Como o Wilson disse, nós tivemos a aprovação de 7 milhões e este ano temos, de 2025, 8 milhões de reais. Então, temos que captar. Não é só fazer o projeto, não. Tem que captar e tem que mostrar, tem que entregar o resultado. Eu acho que isso, a empresa como Toyota, por exemplo, que é a maior investidora nessa área cultural, tem que demonstrar e tem que devolver o que nós prometemos, o que é divulgação. Então, isso que nós fazemos. Então, nós temos, Bunkyo agora tem uma grande responsabilidade de gerenciar esse dinheiro de apoio cultural. Então, isso é importante dentro de todo o panorama financeiro que nós temos. Redução de custo. O Wilson já explicou, foi feito um trabalho bastante forte com Walter Sasaki, Hugo Teruya, Wilson e toda a equipe, que foi feito um trabalho e continua sendo. Despesa, vocês sabem, é como a unha da gente. Se você não cortar a unha, cresce todo dia, está crescendo a sua unha. Então a despesa é igualzinha. Então você tem que estar atento, tem que estar acompanhando e tem que estar cortando. Tem que cortar. Por isso que nós temos, se vocês virem números absolutos, mais ou menos não cresceu. Mas se você considerar que a inflação, o custo aumenta, mas mesmo assim, em valores absolutos, nós mantemos a despesa no nível do ano anterior. Então, isso é importante, gente. Ter realmente uma vigilância sobre custo operacional. Isso que é importante. Um ponto que eu fico aqui, lamento informar para vocês, eu também trabalhei bastante, mas não consegui ainda, é uma forma de divulgação do Bunkyo, das atividades do Bunkyo para os associados. Eu acho que nós devemos ter ainda, nós somos fracos nesse ponto, divulgar o que nós fazemos. Espero que o Roberto Michiu continue nesse trabalho atrás, para que informe os nossos associados o que o Bunkyo, a direção do Bunkyo está fazendo. Eu acho que tem que divulgar isso, não só para o associado, mas também para nossos patrocinadores, para nossos doadores. Tem que divulgar isso, o que nós estamos fazendo. Eu sinto ainda que nós estamos muito falhos nesse ponto.
Outro ponto que eu queria ressaltar bastante aqui, como jovens, é grande carinho meu. Realmente, o Rodolfo sabe que por dentro do Comitê Jovens eu participava quase todas as reuniões online do Comitê Jovens para acompanhar o que está acontecendo e também para forma de incentivá-los. E eu realmente dei bastante atenção nesses 6 anos para os jovens, né? Para que eles participem das nossas atividades. E também eu tive o prazer e a grande honra de levá-los para fora de São Paulo, fora do Bunkyo, convidá-los para participar de eventos fora, para participarem, dar ideia, aprender, participar e se expor mais. Eu acho que isso foi um trabalho bastante importante com os jovens. E tem mais um importante ponto que eu gostaria de assentar aqui. Jovens não Nikkeis, que não tem sangue japonês. Eu acho que isso eu tenho falado muito, tenho trabalhado, colocado em prática isso, acolher com o maior carinho os jovens que não têm sangue, são não Nikkeis, Rinikeis. Eu acho que esses são muito bem-vindos, porque se eles vêm aqui no Bunkyo para participar das nossas atividades, é porque tem algum interesse especial. Ele não sendo um filho de japonês, não tem sangue japonês, esse sim, nós temos que acolher com o maior carinho, dar maior atenção. Eu acho que assim está sendo feito pelo Leonardo, o presidente do Comitê Jovem, Comissão de Jovens, que tem bastante participante na sua área lá. Nesse falar de comitê, eu gostaria de também render uma homenagem bastante sincera para nosso querido Marcelo Hideshima. Ele foi um grande cara. Realmente, Marcelo contribuiu muito para as atividades jovens do Bunkyo. Aliás, a maioria dos eventos aqui, FIB, Revi, Bunka Matsuri, foram a ideia que ele trouxe, ele introduziu, ele implantou aqui no Bunkyo. Nós realmente devemos muito a Marcelo Hideshima, que nós o perdemos prematuramente. Eu acho que ele foi embora, nos deixou um vazio grande. Mas nós temos outros jovens trabalhando de uma forma fantástica e eu quero render as minhas grandes, sinceras homenagens. Relacionamento. Esse é um ponto, segundo ponto muito importante que eu prezo muito isso. Relacionar entre entidades, relacionar pessoas principalmente, relacionar aqui no Brasil, relacionar na América Latina, relacionar com o Japão. Isso que faço. Relacionamento é muito amplo, né? Mas se restringe a nível de pessoa por pessoa. Esse é o relacionamento. Primeiro ponto do relacionamento bom é ter a empatia. Se você não tiver uma empatia, você não prossegue no relacionamento. Então isso é importante e eu prezo muito, defendo muito esse conceito. Então eu tenho esse relacionamento importante. Por exemplo, eu quero citar aqui relacionamento com o Estado do Paraná, com a entidade do Estado do Paraná. Quando eu cheguei aqui em 2019, me falaram que tinha algum problema de relacionamento entre a entidade do Paraná. Eu não tive dúvida. Na primeira oportunidade, eu convidei o Nishio, que é paranaense de Açaí, para irmos junto ao Maringá. Fomos lá, fomos excelentemente recebidos pelo Eduardo Suzuki, que é o presidente e nosso representante, diretor regional lá do Paraná, norte do Paraná. E foi convidado também o Luiz Nishimori, fizemos reuniões, visitamos as entidades dele lá, e foi excelente. Foi o início da quebra do gelo do relacionamento entre São Paulo e Paraná. Hoje nós estamos muito bem. Claro que nós temos algum probleminha ainda, nós temos mais, mas está muito, muito melhor, e nós estamos muito bem com o Paraná. Então, eu acho que isso. E dentro desse relacionamento que eu tive, como viajei muito para a América Latina, principalmente no Chile e Peru, quando estive lá em terceiro conversatório é um nome que os espanhóis, os chilenos estão lá, mas é um seminário. E eu convidei que esse próximo seminário,
o conversatório fosse feito aqui em São Paulo, Bunkyo, e vai ser feito agora em julho. E o Walter Sasaki está incumbido de tudo isso. Eu vou deixar esse trabalho para Roberto Nishio. Vai ser feito em julho deste ano aqui, juntamente com o Festival do Japão. E outro ponto importante, o COPANI, Congresso Pan-Americano de Nikkeis. O Yano-san é o eterno presidente lá, e nós convidamos também que fosse feito o próximo COPANI, Renan COPANI, feito aqui no Brasil, já fizeram, e o Kurita, o grande secretário, já trouxe a bandeira do COPANI, está na minha sala lá, minha sala, que vai ficar com o Nishio, que não vai acontecer isso em 2026 aqui. Então, Brasil agora, São Paulo, vai sediar 2 grandes eventos da América Latina. É o conversatório ou seminário da América Latina, 4º seminário, e também em 2026 o COPANI. Eu viajei 3 anos consecutivos para o Japão. Dentro desse programa de relacionamento, eu tive a ideia de fazer criar essa ponte Brasil e Japão, principalmente com os jovens. E começamos há 3 anos atrás, quando chegamos lá no Japão, todo mundo falava o que é Bunkyo? Queriam saber o que é Bunkyo. Eu tive que explicar o que é Bunkyo, o que nós fazíamos, e eles ficaram meio estranhos, assim, por que esse presidente do Bunkyo está fazendo aqui no Japão? Mas, nesse último ano, 2024, desculpa, o Austin explicou, o Hugo explicou, nós fomos muito bem recebidos, já entendem muito, querem participar mais, querem que nós vamos lá para continuar fazendo esses eventos. Então, criamos a ponte de jovens de São Paulo, do Bunkyo São Paulo, com jovens do Japão. Então, nossa ideia realmente básica era que criasse uma entidade central no Japão que representem os brasileiros que estão lá estudando, trabalhando, que fosse um centro de contato do governo japonês, do governo brasileiro, com essas entidades ou várias entidades. Lá chama Conselho de Cidadãos Brasileiros. Cada área cada região tem um conselho. Então, se conseguíssemos fazer uma central, uma unidade central do Japão que representa os brasileiros que estão lá no Japão, seria melhor ainda, mas ainda acho que vai levar algum tempo. Outro ponto importante que nós realmente insistimos, falamos várias vezes em todas as reuniões, é que os brasileiros, os Nikkeis brasileiros que estão lá no Japão, que criassem seus filhos como cidadão japonês e não cidadão de fábrica. Então, para isso, precisava ir na escola japonesa, aprender o japonês de uma forma estruturada. Então, eu acho que isso está acontecendo. Então, nossa última reunião que tivemos, o Austin, o Hugo, o Marco Túlio Toguchi, vimos também que os 210 mil japoneses, ou Nikkeis brasileiros que estão lá, eles não pretendem mais voltar para o Brasil. Querem se ficar lá, se consolidar como cidadão japonês lá no Japão, trabalhando, muitas vezes não na fábrica, mas de uma forma empresa própria e profissional liberal. Então eu acho que hoje os Nikkeis brasileiros estão na faculdade, estão terminando a faculdade de medicina, de direito. Nós temos aqui representante Nikkei que se formou advogado lá no Japão, que Renan Oura, né, Teruya, desculpe. Renan Teruya, não sei se ainda continua aí, hoje o coordenador geral do CIAT aqui, ele é um Nikkei, trabalhou, estudou, terminou a faculdade de Direito lá em Japão. Então, assim, eu acho que está na hora, porque desde 1990, mais de 30 anos, os brasileiros estão lá no Japão. Está na hora de realmente mudar de atitude. Então, isso era meu recado que eu levava e falava a cada encontro. E pretendo, realmente, com a permissão do Nishio, esse ano também, com o meu cartão de presidente de honra, eu vou lá continuar esse contato com o pessoal do Japão. Estou para ir também em setembro deste ano.
resultado de 6 anos. Creio que o resultado material está aí, mas o resultado que eu considero importante é isso: jovens, relacionamento. Isso nós não vamos continuar tendo aqui comigo, com o Bonichio, com outros. Eu acho que vai ter isso. Relacionamento. O Bunkyo hoje considerada uma entidade central da comunidade Nikkei, por isso que tanto é que todos os visitantes do Japão passam por aqui. Eu acho que isso é importante. Então hoje Bunkyo eu considero Bunkyo Brasil, Bunkyo internacional. Então conhecido por tudo. E algumas atividades que eu queria falar aqui um pouco. Tinha muito orgulho de ter lançado a campanha Gambache para ajuda do Rio Grande do Sul, dos irmãos do Rio Grande do Sul que perderam absolutamente tudo. Então, o senhor Hiroshi Taniguchi está aqui. Ontem ele fez um depoimento lá na reunião de diretoria, que ele acabou de comprar, fechou o negócio de uma sede já em Kyosu, e agora está trabalhando para realmente remodelar, adaptar o prédio para ser sede do Enkyosu. Eu acho que isso é um resultado magnífico, ajuda absolutamente de todos. Do governo japonês, que já doou um ônibus, Karamuru, que doou um carro, Honda doou um outro automóvel, que vai dar agora fazer rifa e vai reconstituir a sede do Enkyosu. Isso é um resultado fantástico. Eu acho que isso é alguma coisa que eu lamento não terminei. Terminar o pavilhão Kazu Harazawa, lá no Parque Bunkyoka, Kokushika. Por falta, criado todo esse tempo e dinheiro, acabamos não conseguindo concluir. Eu acho que agora, um projeto PROAC, de R$1 milhão, terá condições de terminar e entregar finalmente o pavilhão Kazuo Harazawa lá no Parque Kokushika. E também a reforma da fachada que tinha sido planejado pelo Silvio Yamamura, mas por alguma razão, aliás, nós temos um direito construtivo de uma verba da prefeitura, mas por alguma documentação não conseguimos isso. Mas também espero que o senhor Dr. Nishio conclua isso. Vou deixar esse rabo de foguete para ele aqui. Finalmente, novamente, o meu agradecimento. Agradeço a minha esposa Olga por ter sido companheiro de absolutamente todas as viagens que eu fiz para o Brasil afora, América Latina, para o Japão. Ela tem paciência, ela é ceramista, mas deixa a ateliê dela para viajar comigo, né? Então, eu acho que isso é um grande incentivo, um grande conforto para mim poder viajar. Então, eu agradeço muito esse companheirismo da Olga, minha esposa. Foram 6 anos de muito trabalho, realmente, muitos desafios, e aprendi muito, realmente. Quando eu deixei a presidência da ANEC do Brasil, eu pensei que era um executivo completo, sabia. Mas não, eu acho que aqui, e como em outra, qualquer instituição, tem um denominador comum, que são as pessoas, são os senhores. Então, isso é uma coisa importante, relacionar-nos com as pessoas. Isso pode, qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer organização, quem faz acontecer são as pessoas. Por isso eu aprendi muito com os nossos companheiros. Eu conheci pessoas maravilhosas durante esses 6 anos. Eu tenho que só agradecer por essa grande oportunidade que eu tive de honra de conhecer as pessoas. E finalmente queria só deixar uma coisa que eu não gosto de falar muito isso, mas antes que alguém crie uma dúvida ou perguntas, né? Todas essas viagens para o Brasil, para a América Latina, inclusive levando jovens, foi custeado por mim mesmo, né? Fora que quando eu cheguei aqui, já me associei e também trouxe a minha empresa Fazenda como associada classe A, então pago uma anuidade bastante. Aliás, minha secretária sempre fala: doutor Renato, vai pagar tudo isso? Vai, paga. Mas então,
e eu sou 2 vezes associado pela Fazenda por pessoa física. Para finalizar, eu gostaria de realmente desejar aqui a nova diretoria, toda a equipe da diretoria, do conselho, o Jorge Amacita, eu sempre ele é meu grande senpai aqui no Bunkyo. Ele é um grande senpai realmente, né? Ele tem de Bunkyo e metrô 2 vezes a idade dele. Então, muito obrigado pelo aconselhamento, pela minha orientação que eu tive durante 6 anos. O senhor é uma estação, muito obrigado. Ainda bem que o senhor continua aqui com o Nishio-san. Muito obrigado. Meu Nishio, desejando para você, primeiramente, muita saúde. Que precisa ter saúde para poder tocar o dia a dia dessa entidade. Você precisa cuidar da sua saúde para ter forma e energia para tocar aqui. Então, desejo muita saúde. O resto você tem de sobra aí. Então, você realmente deseja muita sorte, muita saúde. Muito obrigado, pessoal, pela paciência. Muito obrigado.